pra mim, de um dos temas que mais tem mexido comigo ultimamente. É verdade, eu sei. Você sabe bem que isso tem abalado as minhas estruturas ao ponto de eu começar a considerar mudar o que eu ensino para os meus alunos da comunidade do Comando e do WA, por conta do que eu venho estudando sobre o estoicismo. Então, eu já falar hoje sobre as 4 virtudes essenciais do estoicismo. Cara, assim, quem topar pagar o preço de ficar até o final, eu posso garantir que vai ser daqui uma nova pessoa. Eu não sei se esse assunto tem te abalado as estruturas ou tem reforçado as suas estruturas. Qual que é o termo certo para isso? Porque realmente tudo que vem do estoicismo, cara, é de uma... Sei lá, ele traz uma força interior, assim, ele... Não, pra gente, né? Sabe, tem um livro de Epíteto, que para mim é um dos maiores nomes do estoicismo, que é A Arte de Viver, né? O manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria. Então, eu diria que estoicismo, Paty, pegando o que você falou, para mim é o manual de como se vive nesse plano material. É o manual de vida, né? De vida. Manual de vida. Eu sou Jerônimo Temer, coach especialista em produtividade e neurociência, e a Paty, especialista em marketing de significados, Paty Araújo. Vamos. Então, beleza. Paty, pra gente falar sobre isso, eu preciso começar falando 3 coisas rápidas. Primeiro que eu tenho que falar... Cara, Five, se você estiver daí assistindo, ouvindo esse podcast ou assistindo, lembra, tem uma regra aqui. Toda frase que te chamar a atenção, você coloca nos comentários. Jerônimo, mas eu vou guardar até o final para saber qual que mais me chamou a atenção. Não! Já vai Bota escrevendo. uma, se vier outra, fala, nossa, teve uma que chamou mais atenção ainda, vai colocando aqui embaixo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero que você saiba, cara, somos 1 milhão. Somos 1 milhão. Com força, com sobra. Aliás, já somos 1.012.000 Fives aqui no canal. Né? Inclusive, o YouTube já mandou o link para eu solicitar a plaquinha de 1 milhão e eu me comprometo a abrir a placa de 1 milhão ao vivo aqui no podcast. No podcast? Quando chegar a plaquinha de 1 milhão, será aberta aqui. Adorei. Você vai estar aqui, Five. E o terceiro cara, eu preciso que as pessoas entendam o que significa essas virtudes, o que significa o estoicismo e como que o estoicismo entrou na minha vida. Eu preciso começar por isso. Nem eu sei como o estoicismo entrou na sua vida, assim, dessa maneira, né? Eu sei que entrou, mas não sei se é a minha falta de memória ou não percebi como foi. Como que ele começou a aparecer na minha vida, né? Então, vamos lá. O que a gente precisa entender? A gente tem 2 planos... Vamos começar um pouquinho mais para trás. A vida é plantio e colheita. Poucas leis são tão verdadeiras e universais quanto a lei do plantio e da colheita. A lei do plantio e da colheita, ela está ligada ao merecimento. Eu vou colher o que eu plantei. Cara, tem coisa mais justa que isso? Total. Plantei, colhi. Plantei um monte de comida de açúcar que não vale a pena, vou colher uma barriguinha, vou colher um triglicerídeo alto, vou colher um problema ali na frente de diabetes tipo 2, eu vou colher, né? Plantei saúde, plantei atividade física, plantei uma alimentação boa, vou colher, ter uma vida, não é nem sobre quantos anos você vai viver, a gente falou isso, foi uma frase que chamou muita atenção em outro podcast, né? Mas eu vou repetir ela agora, não é sobre quanto tempo você tem de vida, mas quanta vida você vai ter no tempo que te resta. Tem pessoas que vivem 80, 90, 100 anos, mas elas pararam de viver aos 70, por um monte de limitação física que elas próprias, às vezes, acabaram causando. Ou antes até. Ou até antes, né? Com dores no corpo, sobrepeso, atividade física que não conseguia fazer mais. E isso não é uma acusação, isso é uma constatação, né? Meu pai foi um desses, né? Então, meu pai, enfim, muito obeso, muito barrigudo, sedentário, ele perdeu muita vida no tempo que ele teve. Então, o fato é, cara, a gente tem 2 plantios. Então, o que eu planto eu colho. E a gente tem 2 plantios. O plantio do campo material e o plantio do campo espiritual. Não tem para onde fugir. Então, tudo que a gente faz aqui no agora, o que a gente está fazendo aqui, a gente está plantando para o plano material. O que é o plano material, Jerônimo? É a nossa vida, é o que a gente vive. Né? A gente tem um carraço. Sou muito feliz com o carro que a gente tem. A Margot, ela tem nome. Né? Um carro bem caro, vamos dizer assim, no Brasil. Né? E esse carro... ele é um plantio e uma colheita do plano material. Ele vale para o material, né? Mas existe a plantio e a colheita do plano espiritual, que é aquilo que começa no momento que você não está mais vivendo o material. Quando eu termino o material, eu volto para casa, né? Nós não somos pessoas que temos um espírito, nós somos um ser espiritual vivendo um plano material, é isso que nós somos. E quando você volta para casa, que é o lugar certo, que é o lado de lá, você vai colher o que você plantou ao longo da tua jornada material. Cara, a minha cabeça foi para um lugar tão longe agora. Eu fiquei pensando assim, porque assim, o plano material, ele
tem um pedido, uma demanda, seja por desejo, ambição, medo, necessidade, mas ele nos demanda atenção o tempo inteiro. Ele ganha a nossa atenção o tempo inteiro, Sequestra a nossa atenção, Sequestra a nossa atenção, ele nos distrai, assim, seja por coisas boas ou por coisas ruins ou coisas difíceis, mas ele tá sempre ali naquele... Mas tá sempre ali, né? Então, na nossa plantação de vida profissional e tal, anseios nesse sentido. E o plano espiritual é uma colheita futura, que às vezes é futuro amanhã. Às vezes amanhã, ninguém tá livre de colher hoje. Amanhã, né? Hoje, tomara que demore um pouquinho tomara que ainda. não. Mas é uma colheita futura. Em algum momento minha vai cabeça acontecer. pensou assim, porque tem pessoas... Eu já conheci pessoas, né? Eu vi que a tua carinha foi algum pensamento. Eu vi tua carinha indo embora. Não, eu tive assim. todo um pensamento aqui. E me deu essa dúvida. Eu quero trazer para saber o que você pensa sobre isso. Se faria sentido isso. Five também pensa junto aí comigo. Que essa conversa não é de 2, né? Essa conversa é de, no mínimo, 3. Eu, você e o Five. Que somos 1 milhão. Que somos 1 milhão. Então, bastante gente. O Five tá grandão. E aí eu fiquei pensando assim, porque o plantio para a vida espiritual é um plantio onde a colheita é futura. Ok. E tem pessoas que conseguem se organizar muito bem para o futuro, que conseguem ter um pensamento de futuro. E tem gente que sempre pensa pertinho, né? Então, uma vez eu conheci uma pessoa, você vai saber quem é, super jovem, que aí ela foi, visitou e tal, conheceu, adorou o lugar, mas uma pessoa jovem, casa de 20 anos, e pensou assim, nossa, quando eu me aposentar, eu acho que eu vou vir morar aqui, porque é um excelente lugar. Cara, eu nunca, com 20, 30 anos, ia ter o pensamento de quando eu me aposentar. Então, é um pensamento muito de futuro. Com 20 anos, no máximo, tá pensando no final de semana, que vai fazer no final de semana, né? E assim como eu faço uma coisa, eu faço todas as coisas, né? Sim. Geralmente, assim como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. Então, se ele teve esse pensamento, provavelmente ele é uma pessoa que se organiza para o futuro, que organiza a aposentadoria, que organiza sei lá o quê. Ok. Será que pessoas que acreditam na vida espiritual, que se organizam para o futuro, elas conseguem plantar mais para o mundo espiritual? Acho que acreditam nesse mundo, né? É uma pergunta incrível. E Você aí, viu toda a conversa que foi na minha cabeça? Eu fiquei aqui pensando, onde vai acabar isso? Onde vai parar isso? Onde vai parar isso? Eu vou responder, mas vou responder ao longo, tá? Por que eu vou responder ao longo? Porque a gente vai entender isso ao longo da jornada sobre como que isso funciona. Então, plantio material, excelente pergunta, tá? Inclusive. Plano material, plano espiritual. Plantio, colheita. O que eu planto eu colho no plano material e o que eu planto eu vou colher no plano espiritual. Então, e o que eu tenho usado para minha vida? Aí vai chegar o estoicismo, né? Como é que o estoicismo entrou na minha vida? O estoicismo virou para mim um manual de viver o plano material. E o cristianismo virou para mim o manual de viver o plano espiritual. Então, hoje, eu olho para o estoicismo para viver o plano material. E olho para o cristianismo, Cristo, meu maior mentor, Jesus, eu olho para lá para plantar no meu plano espiritual. A gente hoje, infelizmente, a gente vive uma verdadeira distorção do que é o plano espiritual, né? A gente vê igrejas e mais igrejas plantando, ensinando as pessoas a plantarem para o plano material. Isso é o que mais a gente vê hoje em dia. Que Deus vai te dar tudo aqui, né? Eu não estou dizendo isso para você, para tua igreja, tá, Five? Tenha maturidade de ouvir isso. Eu estou dizendo para... mas a minha igreja não é assim. Então, eu não estou falando da tua igreja, né? Então, mas o fato é, eu já frequentei várias igrejas que a gente vai na igreja para receber a colheita onde? No plano material. Como isso está errado, né? Para você ser abundante, farto, receber tudo. Gente... Mas... E Jerônimo não está falando, vou até esclarecer uma coisa, porque eu estou entendendo o que você está falando. Você não está falando de ir e receber algo na igreja. Tipo, receber uma cesta básica, receber uma ajuda, receber uma doação. Claro que não. Né? A igreja é uma comunidade que tem esse propósito de ajuda mesmo, de caridade e tudo mais, né? É o se importar em ação, né? Algumas poucas. O que você está falando é da filosofia mesmo do receber. Venha, né? Para você receber, o mundo é seu, vai governar o mundo, vai receber um monte de coisa no mundo, riquezas, né? E tudo mais. Cara, Jesus, que é o meu mentor do plano espiritual, disse, o meu reino não é desse mundo. Então, por que eu vou plantar
espiritualmente para colher nesse mundo. Esse mundo é material, parceiro. Quer ter um carro bom? Tenha, mas não vale de merda nenhuma no espiritual. Quer ter uma baita casa? Tenha, mas não vale de merda nenhuma no plano espiritual. Né? O que vai contar no plano espiritual? A diferença que você fizer na vida das pessoas. São 2 planilhas. Né? Trabalhou pra caramba aqui, fez dinheiro pra caramba, planilha do plano material. Conseguiu mais conforto, conseguiu... viajar de classe executiva, dar um presente bom pro teu filho, botar o teu filho numa boa escola. Cara, as coisas boas da vida material, isso tudo fica aqui. E tem muita igreja hoje plantando que isso é a vida. Muitos é uma distorção. Pastores de gente plantando que isso é a vida verdadeira. Não é. Mas você pode ter. Poxa, então não posso ter nada disso. Claro que você pode. Tenha. Mas saiba que isso não vale pra nada no plano espiritual. Né? E no plano espiritual, o que você plantar aqui vai colher lá. Estamos juntos até aqui? Então, para mim, estoicismo... Então, hoje eu me considero um estoico cristão. O estoico me mantém... É o meu manual de viver a vida material e sou cristão, que é o meu manual de me preparar para a minha vida espiritual, que é muito desafiadora. Né? Enquanto Epíteto é o meu mentor material, como um dos nomes estoicos, Jesus é meu mentor espiritual. E ele já disse, cara, não vai ser fácil. A porta estreita é difícil de passar. A larga qualquer um passa, que é a porta da perdição. A estreita é difícil de passar. Estamos juntos até aqui? Então, nós vamos falar do que hoje? Do manual de viver uma vida no plano material. Eu adorei já esse conceito, que você nunca tinha falado dessa maneira nem pra mim. Jerônimo, eu sou ateu, se ferrou. Não, me ferrei não, bicho. Presta uma coisa, a gente precisa começar a entender que Jesus, ele não precisa ser só visto como o Filho de Deus. Do mesmo jeito que eu estudo Epíteto do estoicismo, Sêneca do estoicismo, você pode estudar Jesus do cristianismo. Então, o estoicismo vem de estoicos que criaram uma filosofia chamada estoicismo. E Cristo, Jesus, criou uma filosofia de vida chamada cristianismo. Você pode ser ateu e viver sua vida segundo Jesus. Ah, mas eu não acredito que ele é o Filho de Deus, Jerônimo. E daí? Tomara que um dia você mude a sua opinião, mas não tô nem aí. Se você viver sua vida segundo o que Jesus ensinou, você vai ter uma vida muito boa. Então vamos falar das 4 virtudes do estoicismo? Sim. Para a gente ter uma vida, o manual da vida através de 4 virtudes do estoicismo. Então eu vou começar... eu fiquei muito na dúvida por qual eu falava o primeiro, sabe, Paty? Mas eu vou começar do primeiro, daquilo que eu acredito que é viver o plano material. O plano material, aí eu vou misturar um pouco cristianismo e estoicismo, tá? O plano material, tem um cara que morreu uns 2.000 anos atrás numa cruz, com 33 anos de idade, que ele virou e disse assim, neste mundo, aqui, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, né? Então, o cara, ele já preparou a gente que essa vida ia ser gostosinha? Não. Não. E aí vem um monte de gente querendo dizer que aqui é o lugar do paraíso, você vai ver o paraíso na terra. Não, bicho. Ele, o cara que disse que é o caminho, a verdade e a vida, disse pra gente que neste mundo terão aflições. Então, e aí eu vou pro estoicismo, pra viver nesse... Bom ânimo, mas tem de bom ânimo. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Pra ficar cabisbaixo e aí eu vou sem ação. Aí vem a primeira virtude do estoicismo. Eu vou trazer uma frase atribuída a Sêneca, que é, uma gema não pode ser polida sem fricção, nem um homem aperfeiçoado sem provações. Olha só, que incrível essa frase. A primeira virtude é coragem. Seja uma fortaleza. Para viver no mundo material, você precisa de coragem. É impossível viver no mundo material sem coragem. E digo mais, se você não tiver coragem, você não vai viver nem no mundo material e nem plantar para o mundo espiritual. Porque é preciso coragem para um monte de coisa. É preciso coragem para assumir que o carrão que eu tenho não vale merda nenhuma no plano espiritual. Precisa coragem para você fazer isso. Precisa coragem para você... Estava ontem conversando com um amigo meu, a gente está começando um empreendimento, você sabe quem é. A gente começou ontem sobre o empreendimento e aí de noite eu mandei uma mensagem para ele assim, vamos do todo o lucro nosso, vamos alimentar algumas pessoas? Ele falou, vamos tirar 10% de todo o lucro que a gente tiver para alimentar pessoas. Eu falei, vamos. Isso é uma forma de coragem, é desafiadora, mas é uma forma de... besteira, já dou meu dízimo e tudo bem, então parabéns, você tem coragem. Então essa é uma forma de coragem. Coragem de quê? De enfrentar a vida sabendo que neste mundo vocês terão aflições. Cara, a primeira frase do podcast eu acho que nós já temos aí. Essa que você falou, fala de novo, uma gema não pode ser polida. Vou de novo, vou falar sem exatamente. Fricção. Uma gema não pode ser polida sem fricção.
nenhum homem é aperfeiçoado sem provações. Então, cara, quando vier uma provação na tua vida, você tem que olhar para ela e falar assim, cara, eu tô sendo aperfeiçoado aqui. Agora eu vou juntar estoicismo com cristianismo. Tudo que a gente tem na nossa vida, tudo, só tem duas razões dela acontecer. Ou porque você merece, ou porque você precisa. Então, quando eu olho, se eu tô passando por um problema de saúde e eu não cuidei da minha saúde, é porque eu mereço. Se eu estou passando por um problema de saúde, mas que eu cuidei da minha saúde, eu não merecia estar passando por aquilo, é porque eu preciso. Então, quando você merece, muda o que você está fazendo para merecer uma coisa diferente. Quando você precisa, aprenda o que você precisa para sair logo desse estágio. O fato é sempre assim, né? Então, sobre essa lógica, olha que interessante, ainda sobre coragem, né? Sobre coragem, Sêneca diz assim, ó, se tu passaste a vida sem um oponente, ninguém pode saber do que tu é capaz, nem mesmo tu. Pegou essa, Paty? É só frase forte, amigo, né? estoicismo é surreal. Os conceitos é surreal. É surreal. Né? Tá tão forte pra mim, você que é da CNC, ó, ficou até arrepiado. Você nunca precisou enfrentar a sua força. Você sabe... Você nunca precisou enfrentar algo pra usar a sua força. Você nunca conheceu a sua força. Você só sabe a força que você tem quando precisa dela. Né? Só quando você precisa. Quando eu levei um tiro na barriga num assalto, minha mãe chegou, eu desmaio com sangue. Eu vou fazer exame de sangue, eu fico branco, a moça que tá colhendo fala, tá tudo bem, senhor? Tá, vai. Eu tenho força, eu consigo. Né? Outro dia eu vi um cara tirando sangue esses dias na internet, e ele falou assim, não dá pra tirar da bunda não, porque eu tomei muita vacina na bunda eu aguento. Ele falando assim, né? Tipo, o cara todo grandão, eu vi. Grandão, né? Desesperado. Mas voltando aqui, quando eu levei o tiro, eu desmaio para fazer exame de sangue. Quando eu levei o tiro, acertou uma artéria gastrodenal. Saía muito sangue. A minha camisa, ela era clara, ela ficou empapada de sangue. A perna era muito sangue. Ela entrou no meio das costelas, um tiro de calibre 38. Quando a minha mãe chegou, eu acalmava a minha mãe. Falava, calma, mãe, vai ficar tudo bem. Tá doendo, meu filho? Muito. Tá queimando, porque queimou igual fogo. Falava, mãe, tá doendo muito. Nossa, impressionante. E a bala alojou entre o abdômen e a pele. Então, a bala alojada ali doía muito meu abdômen, porque ela rompeu o músculo do abdômen. Então, qualquer mexida que eu dava doía muito. Então, eu falava, mãe, tá doendo muito, mas vai ficar tudo bem. Eu acalmava minha mãe, depois acalmava meu pai quando ele chegou depois. Então, eu não sabia a força que eu tinha até precisar dela. Então, o que Sêneca diz é, se tu passaste a vida inteira sem um oponente, ninguém sabe do que você é capaz, nem mesmo tu, nem você mesmo sabe. E quando ele fala oponente, veja, não necessariamente é um oponente de uma outra pessoa. Eu diria que o maior oponente que você tem que ter na sua vida de coragem é você mesmo, seus próprios pensamentos, seu medo. Né? Sêneca diz no Manual de Viver, ele diz que os dois maiores fontes de sofrimento são a ambição e o medo. Então, para eu sair do meu sofrimento, eu tenho que vencer o medo. Como que eu venço o medo? Com coragem. Então, qual é a primeira virtude do estoicismo? Coragem. Enfrente os seus oponentes. Cara, a gente dá para juntar tudo, né? Você pode ir lá em Joseph Campbell, que fala que o seu maior tesouro está na sua caverna mais escura. Se você tiver coragem de entrar na caverna mais escura, você vai achar seu maior tesouro. E o teu inimigo, ele pode estar em você mesmo, ele pode estar em situações, ele pode estar em outras pessoas, né? Não só em outras pessoas, como você disse, mas em situações na vida como essa do tiro, com outras pessoas ou com você mesmo, precisando vencer o medo, né? É isso. Precisando vencer a você mesmo para ter coragem de fazer alguma coisa. Eu vou deixar, das 4, tem uma que eu tô trabalhando agora. Eu vou deixar que eu tô trabalhando agora pra último. Ah, Gerando, só pra gente ouvir até o final. Pô, com certeza absoluta. Até porque tem Five, que é Five que chega até o final. Você sabia que tem esse tipo de Five? Five que chega até o final. Poucos. Tem muito Five fuleiro que vai embora. São os Five fora da média mesmo. O Five que chega até o final. E se você já chegou até aqui, aproveita pra curtir esse podcast. Curte no YouTube. Se você não é um dos 1.012.000 Fives, aumenta essa comunidade entrando. E se você está ouvindo ele no Spotify ou no iTunes, você dá 5 estrelas pro podcast. Que é uma forma de dizer assim, porra, já tô gostando, tô curtindo. Tô gostando. Então vamos pro segundo. O segundo, ele acaba sendo o desdobramento da coragem. Mas a segunda virtude. Vamos para a segunda virtude agora. Vamos falar da segunda virtude. Segunda virtude, Marco Aurélio diz que ela é a fonte de todas as outras virtudes. Né? Tem 3 nomes muito famosos no estoicismo. Vai acostumando aí, Five, porque o estoicismo vai frequentar aqui. Epíteto, que eu sou fã, porque era escravo, é um cara que eu admiro muito, o cara saiu da condição de escravo para se tornar um filósofo mencionado em 2023. Né? Parabéns para você, Epíteto. Sêneca, eu não sou muito fã de Sêneca. O Sêneca tinha
Ele era envolvido nos entreveros, dos bastidores, tal. Não era muito fã, não sou muito fã de Sêneca, não. E Marco Aurélio. E antes dele tem um Zenão de Cítio, que foi o fundador 300 anos antes do estoicismo. Mas olha que louco, o fundador do estoicismo, ele é menos mencionado do que Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio. Beleza, então Marco Aurélio diz que essa segunda virtude, ela é a mãe de todas as demais. E a frase que determina essa segunda virtude, ela é de Marco Aurélio também, ó, o que não beneficia o enxame, não beneficia a abelha. Enxame de abelha. O que não é bom para o enxame, não é bom para a abelha. O que não é bom para o todo, não é bom para um. Né? Então, isso é muito forte. A segunda virtude é o da justiça. Então, eu tenho que viver minha vida com coragem e tenho que viver minha vida com justiça. Jerônimo, isso é mole. Mole? Isso é desafiador. Né? A gente viu, por exemplo, na época da pandemia, pandemia, eu num primeiro momento, de forma inocente, falei, vai juntar a humanidade. Na verdade, a pandemia trouxe várias pessoas que foram lá, ajudaram, botaram suas vidas em risco pelos outros, mas no todo, o que a gente viu foi uma baita divisão da humanidade. Né? Então, ao invés da pessoa pensar no que vai ser bom pro todo, ela pensava no que era bom para ela. Ou o que né? Ou cada um com a sua ideologia sobre o que estava sendo a pandemia. Eu entendo, porque é desafiador, né? A gente teve a oportunidade de fechar a nossa empresa e trabalhar de casa, mas no primeiro momento, eu achava que isso era o normal. Não, cara, vou fechar. Nenhum colaborador nosso pegou Covid naquela primeira... Hoje todo mundo já pegou. Mas naquela época, nenhum colaborador nosso pegou Covid. Ninguém da família deles. Eles botou todo mundo pra casa. Mas e o cara que vende bala numa lojinha da Paulista? O cara da padaria, o cara do mundo presencial. Que o dinheiro dele, que ele faz no almoço, é o que ele vai pagar o jantar dele. O cara do restaurante, o cara do que não tem reserva, que não tem... Então, é difícil. Então, a gente, naquele momento, a humanidade olhou pra si. Né? Se eu não tenho uma empresa, eu prefiro ficar em casa. Absurdo abrir loja. Se eu tenho uma loja, uma empresa que eu posso ser remoto, que é absurdo abrir, vai todo mundo pegar Covid. O cara que tem uma empresa, ele vai dizer, absurdo fechar, eu vou morrer de fome. Assim, no limite, todo mundo estava certo, mas faltou o quê? Alguém parar e olhar e falar assim, cara, vamos achar algo que seja justo. É desafiador. A gente, no desespero, não olha para o justo, olha para a sobrevivência, né? E eu não tô criticando quem agiu assim, porque eu também, no primeiro momento, agi assim, não, tem que fechar tudo. E aí, até que eu vi um cara desesperado abrindo a sua... E que a minha vulnerabilidade seja a tua força, tá, Five? No primeiro momento, eu achei, não, temos que fechar tudo, cara. Ninguém sabe que doença é essa. E aí, eu vi um cara gritando, desesperado, abrindo a loja dele, e a guarda municipal fechando a loja dele, desesperado, eu não tenho comida em casa, eu não tenho... E aí eu falei assim, caraca, cara, eu não estava pensando nesse cara. Né? Inclusive eu, que estou buscando evoluir permanentemente, eu olhei ali e falei assim, eu não fui justo. E o difícil da justiça, eu acho que tem na minha opinião, tem dois campos, assim, que é difícil, né, a justiça. A justiça é um dos meus valores mais altos, inclusive, quando a gente fala de justiça, assim, é um dos meus, está no meu top 5 ali, né? Sim. Não é o primeiro, mas está entre os 5. Porque, primeiro, existe o ser justo com o que você está vendo e sabe, sem você pensar em você primeiro, você ser justo na situação. Né? E daí muitas pessoas já vão ficar pelo caminho. E existe você ter a percepção do outro para você poder ter um senso de justiça. Por exemplo, você não tinha tido essa percepção do tipo, né? Às vezes a gente olha muito para a nossa vida, para o nosso umbigo, e a gente não consegue, a gente fica cego para a situação que a outra pessoa está vivendo, que é completamente diferente da nossa. Muitas vezes a pessoa não tem clareza que não está sendo injusto sem ter a menor ideia que você está sendo injusto. É porque você não está na pele do outro ali, né? Isso. Então, olha que legal. Então, eu vou viver uma vida com coragem e justiça. Então, eu vou ser corajoso e justo. Né? Assim que um estoico vive. E olha que legal, olha como que as coisas se conectam, né? Quais foram os maiores princípios que Jesus disse que a gente tem que seguir? Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e... ao próximo. Como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então você tem que ser o quê com o próximo?
Justo. É verdade. Né? Então, a justiça está ali também no cristianismo, né? A justiça também está ali em Jesus. Então, o primeiro ponto é, qual é o primeiro? Coragem. Segundo, justiça. Vamos para o terceiro? O terceiro, eu vou trazer 2 frases da terceira virtude. Uma de Sêneca, ele fala assim, ó, a vida, se bem aproveitada, é suficientemente longa e nos foi dada de maneira generosa para a realização da maioria das coisas, se ela for bem empregada. Então, olha que interessante, né? A gente fala assim, nossa, a vida é tão rápida, né? Sêneca fala o contrário. Ele fala, cara, dá tempo de fazer muita coisa. Da vida, nós não somos carentes, nós somos pródigos. Ou seja, não é que eu tenho pouca, eu que jogo ela fora demais. Né? Então, quando a gente fala da... Agora eu vou responder a tua pergunta lá do começo. Quando a gente fala da procrastinação, o que é ser procrastinador? O que é ter o hábito de procrastinar? É ser pródigo da vida. Deixar pra depois. É deixar pra depois. É jogar a vida fora. É falar assim, a frase típica de um procrastinador, ou que tem o hábito de procrastinar, nossa, parece que o dia voou, né? E não fiz nada. Não é que ele não fez nada, é que ele procrastinou aquelas coisas que ele deveria ter feito. Porque quando ele faz, o que a gente fala? A gente tem até uma frase que a gente brinca aqui em casa. O dia foi produtivo. Não, mais do que isso, a gente fala what a day. Né? What a day é uma expressão em inglês que é como se fosse assim, que dia. Né? Quando a gente diz que dia, por que a gente disse what a day? Porque a gente, cara, fez coisa pra foi caramba. Produtivo. Porque a gente não foi pródigo do nosso tempo, né? A gente não jogou ele fora, né? A gente usou ele de forma bem usada. Então, quando eu uso o dia de forma bem usada, eu tenho um dia produtivo. What a day. Se eu tiver um mês, né? What a month, né? Que mês? Um ano, what a year, né? Que ano? E se eu tiver uma vida produtiva, o que eu vou dizer? No final dela, what a life. Que vida nós vivemos, olha tudo que a gente construiu nessa vida, olha quantas pessoas nós alimentamos, quantas pessoas nós fizemos diferença na vida delas. Né? Então, o terceiro ponto é a sabedoria. A sabedoria, segundo o estoicismo, a terceira virtude, ela tem 2 facetas. Né? É a busca pelo conhecimento e a prática do conhecimento. Então, olha que interessante. Eu gosto de deixar a sabedoria por último, mas como eu falei que eu vou deixar por último, que eu estou praticando nesse momento, então... Você trouxe para cedo. Eu trouxe para terceiro. O que é a sabedoria? É eu entender que as 2 virtudes do estoicismo são coragem e justiça. Isso eu entendi no cognitivo. E agora eu começar a praticar. Isso é sabedoria. É entender, cara, eu tenho que ser mais corajoso. Aonde que eu estou abrindo mão da minha... O que eu estou deixando... Qual é a caverna escura que eu não estou enfrentando? Né? Isso é aprender sobre coragem. E lá na caverna escura é ser sabedoria. É quando você junta o conhecimento com a prática. Então, eu estou estudando estoicismo e estou lutando para aplicar ele na minha vida. Ao ponto de chegar aqui publicamente no canal de 1 milhão de fives, né? Tem 2 coisas que eu vou repetir muito aqui, tá, Paty? O líder do Campeonato Brasileiro é o Botafogo. Enquanto ele ainda é, né? Tomara que ele seja o campeão, mas as coisas não estão bonitas pro nosso lado. Então, eu vou repetir muito isso. E vou repetir muito que somos 1 milhão de fives. 1 milhão de fives. O Botafogo é líder do Brasileiro e nós somos 1 milhão de fives. Alegria. Né? Então, veja, eu chegar aqui na frente de 1 milhão de fives e falar, cara, durante a pandemia, eu critiquei quem queria abrir uma loja. Eu falei, não tá pensando no todo. Na verdade, fui eu que não pensei nele. Então, eu não fui justo. Então, essa é a busca permanente. Isso é a sabedoria do estoicismo. É você aprender e aplicar. Isso tem tudo a ver com o que você ensina. E aplicar. Você sempre fala, cara, inspira conhecimento e expira prática, né? Inspira conhecimento. Aprende, pratica. Porque não adianta você só... Pratica. Mergulhar em conhecimento e não transformar isso em ação, né? É isso. Então, a sabedoria do estoicismo, ela está ligada a isso, né? A ideia de aprender e praticar. Quando eu criei o WA, que é um treinamento de 3 dias, é uma imersão comigo, é assim, Five. O Five às vezes pergunta, Jerônimo, eu quero aprender mais com você, para onde eu vou? Então, você tem alguns caminhos. Um deles é o WA. O WA é um treinamento presencial, é uma imersão de 3 dias, altamente transformadora, talvez o treinamento mais transformador que eu já vi na minha vida. Mais impactante, mais transformador. Claramente, em tempo real. Você muda em tempo real. Você quer mudar rápido a tua vida? Quer mudar a tua vida rápida em tempo real? É o WA. Né? O WA tem 3 categorias. A Black já esgotou, a VIP já esgotou, resta a Green. As últimas vaguinhas talvez até quando você estiver ouvindo já não tenha mais. Então corre para ter. Esse WA vai ser presencial. Em São Paulo. Em São Paulo, presencial, dia 18, 19 e 20 de novembro. É um feriado. É um feriado. Então, esse sábado, domingo, segunda é um feriado, então você não vai perder trabalho, vai perder nada. Você acha que vai ter muito Five lá? Vai ver. Se você
for no WA e for Five, você faz assim pra mim, ó. Quando eu estiver sentadinho ali, faz assim, que eu vou saber que você é Five. Vai ter lojinha com camisa do Five lá. Vai ter lojinha com camisa do Five lá? Legal, beleza. Então essa é a terceira parte. Só falta a última virtude agora. Você entendeu por que eu falei isso? Sim. Não tira isso não, hein, Lucas? Deixa a cara dela, bem na cara dela. Por que eu falei isso? Porque tem os comentários do Five, pô. Muita calma nesta hora. Comentários do Five? Comentários do Five. Ó, a frase... Eu vou quebrar o meu padrão aqui. Já vou começar pela frase que foi quase que uma unanimidade. Centenas de pessoas falaram isso. E a frase centenas eu exagerei, tá? Mas foi muita gente. E a frase Tem uma propaganda, alguma coisa, algum a frase programa. do dia é aquele... é o cara que a gente via, né? O cara que andava de bicicleta. É a frase do dia. E a frase é: respeita, somos 1 milhão. Ah, moleque! Vamos! Aê! Somos 1 milhão! Somos 1 milhão! Na verdade, já somos 1.016.000, né? Na verdade, 1 né? milhão e 16. Não, 1.012 mil. 1.012 mil. Inclusive, eu trouxe um comentário aqui do Abraço Novo, falou o seguinte: na verdade, no momento em que foi ao ar, já somos, no caso, já somos 1.010.000 de Fives de carteirinha. Vamos! 1 milhão muito top, hein? Bom demais. Muito 10 mil, top. agora já são 12 mil. 1.012.000. Crescendo e contando. Eu trouxe os comentários do podcast Como Organizar a Sua Vida Inteira com 3 aplicativos que você usa. Aliás, explodiu, né? Explodiu. Galera amou esse podcast. Foi surreal. Foi o podcast 160, tá? Pra quem não viu e quiser ver. O Hidden falou o seguinte, Hidden 28. Jerônimo Temer, esse foi um dos melhores sai da média. Planejadores e analistas devem ter tido orgasmos múltiplos com esse podcast. Animal, top demais. Somos 1 milhão. Ah, moleque. A Oba Valéria falou o seguinte: nossa, que dica monstra! A gente não pode parar o presente para organizar o passado. Você tem que fazer um corte de facão, vral e a vida daqui para frente. Aliás, muita gente erra na vida porque aprende uma coisa que quer aplicar para trás. Então a gente ensinou sobre organização, aí quer... Não, um dia eu vou parar para organizar minha vida. Não, começa daqui para frente. Vou começar lá de trás, nunca vai estar. Vai ficar com um gap de 6 anos, 10 anos. Começa daqui pra frente. Que ele sempre vai estar... É isso. Se um dia sobrar tempo, volta lá atrás. Exatamente. Foi incrível essa dica. A Fernanda falou o seguinte, ó. Sou Five, que cheguei até o fim. Aí, eu falei que tinha Five que chegou até o fim. Boa, Fê. Sou Five que chegou até o fim. Descobri o podcast há 1 semana e já estou maratonando todos os vídeos. Na esteira e no trânsito caótico de São Paulo. Five de carteirinha e tenho certeza que a cada dia avança um pouco mais no meu projeto pessoal de desenvolvimento humano. Parabéns, Fê! Muito bom. Vocês ouviram isso, Five? Ela é Five há 1 semana e ela já é Five de carteirinha. O que é Five de carteirinha? Quem se inscreveu no canal, clicou e se inscreveu no canal. Se você é Five e não é Five de carteirinha, saiba você que neste exato momento você é um Five fuleiro, tá? Então, vamos mudar essa vida, vamos evoluir. Fuleiro ou você é nordestino pra saber, ou casou com uma, que é o meu caso. Fuleiro é ruim, não é elogio. É ruim, é caído. Então, bora sair da média, já clica aí no se inscrever e se torna um Five de carteirinha. Ah, mas eu escuto no Spotify, Five. E é lá no YouTube, é bem longe, tem um trânsito enorme. Vai lá, pega o trânsito, chega no YouTube e se inscreve. E... o comentário aqui da Evelyn Lourido, falou o seguinte, ó. Sou nova, conheci vocês hoje. Uau! Tenho 23 anos e sinto que preciso tomar uma atitude na minha vida. Mas se ela conheceu a gente hoje... Hoje, no caso... Como que deu dela escrever e você ainda pegar? É porque quando vai escrevendo, as frases vão surgindo aqui no meu computador, entendeu? Tempo real. Cara, hoje, no caso, eu não sei qual foi a pior passada. piada, Faz. Diz aí, a minha ou a da Paty, né? Se foi a piada horrível a minha ou a da Paty. Mas acho que foi a minha mandou, foi eu dei pior. solução. Foi você mesmo. mandou, eu dei solução. Foi mesmo. Tempo real. Sou nova, conheci vocês hoje, no caso, quinta-feira passada. Quando a Angela comentou. Tenho 23 anos e sinto que preciso tomar atitude na minha vida e no momento necessário. Os vídeos vieram na hora certa para mim discernir tudo que eu estou tentando construir na minha vida e como ser humano. Isso tem me ajudado demais. Evelyn, tem uma coisa mais importante do que esses vídeos. Tem hora que a gente tem que ter um comprometimento de desejo e ação. Vai pro WA. Evelyn,
poucas coisas vão ser mais transformadoras da sua vida do que o WA. O WA é para você. Se você quer mudar algo na sua vida, o WA... Cara, a gente tem pessoas que emagreceram 20 quilos depois do WA, montaram empresas, largaram seus empregos ou foram promovidos nos seus empregos, bateram meta. WA é para você. Salvar os seus relacionamentos. Você poder estar 3 dias dedicado àquilo que você quer mudar na sua vida, sendo guiado, porque às vezes você fica 3 dias caminhando em algum lugar no interior, mas você não tem uma guia, você não tem uma metodologia, você não tem nada, você fica ali querendo achar solução, se debatendo, né? Não é um amontoado de palestra não, tá? É um treinamento de 3 dias. É uma imersão. É um método, é uma imersão. Incrível. E aí ela fala, sou muito grata por existir pessoas incríveis como vocês que estão mudando a minha vida em milhões de pessoas. E não vejo a minha hora de chegar, usando as suas dicas, que agora será essencial na minha vida. Obrigada. Vamos, Obrigada, pô. Evelyn. Esses foram os comentários do pai. Boa. Ó, vamos pra quarta agora? A quarta é o que eu tô praticando nesse momento. A quarta, ela tem a ver com várias coisas. Ela tem a ver com a frase do Epíteto que fala: o que realmente perturba as pessoas não são as coisas, mas seu julgamento sobre as coisas. Que tem muito a ver com o que eu vejo, eu crio, né, lá do WA. Então, Total, a mesma coisa, né? Olha que frase forte. O que realmente perturba as pessoas não são as coisas, mas o seu julgamento sobre a coisa. E olha que interessante, né? Geralmente, mentira, as coisas perturbam. Em tese. Você chega numa sala de aula, aí o professor fala uma coisa. Tem 100 alunos. 30 se perturbam com aquilo que ele falou. 70 não. Então, o que perturbou? Foi o que ele falou ou foi a pessoa que se perturbou com o que ele falou? A gente muitas vezes fala assim, meu filho me irritou. Não, você que se irritou com o que seu filho fez ou falou. Meu marido me irrita. Não, você que se irrita com o comportamento do seu marido. Porque talvez o amigo dele não se irrite, ou da sua mulher, né? Ou talvez fulano não se irrite. Então, a gente precisa entender, e isso é autorresponsabilidade, né? É trazer para si a responsabilidade de parar de se irritar com a pessoa. O que não quer dizer que você precisa aceitar coisas ruins pro resto da tua vida. Five, entenda a diferença, né? Eu não preciso aceitar coisas que eu não quero mais na minha vida. Mas, por outro lado, eu preciso começar a entender o que tá me fazendo mal, o que me irrita, o que me deixa nervoso. Porque a chave tá em você. Sempre. Né? E esse, apesar de dizer assim, nossa, mas isso é muito pesado, então tudo sou eu. Não, mas quando a gente entende que isso tá na gente, a gente consegue perceber e trabalhar para que a gente passe a virar essa chavinha na gente, né? É isso. De tipo, cara, por que isso tá me irritando tanto? E o estoicismo, ele fala muito de você focar naquilo que tá no seu comando, né? Aí lembra, né? Quando o estoicismo conflitar com o que Jesus disse, eu vou sempre priorizar o que Jesus disse, né? Então o estoicismo não fala em comando, ele fala para focar naquilo que tá no seu controle, mas para mim, quem controla é o Criador das nossas almas. Então, por exemplo, quer ver uma imagem boa? Você está no oceano. Quem que controla os ventos, o mar? É Deus, ou as leis da natureza criadas por Deus. E quem comanda o barco? A pessoa. Então, eu não gosto do estoicismo que fala para focar no que está no seu controle. Eu prefiro focar no que está no seu comando, porque o que está no meu controle é o que está no meu comando, porque o restante está no controle de Deus. Então, o que o estoicismo fala? Foca no que está no seu comando, né? Então, quando eu foco no que está no meu comando, eu passo a não me incomodar tanto com o que as outras pessoas falam, porque o que você pensa não está no meu comando. O que eu falo está no meu comando. O que eu ajo está no meu comando, mas o que você pensa não está. Carol, nossa filha, ela tem uma mentalidade vencedora muito fora da média, né? Ela tem os desafios dela, mas a mentalidade dela é muito fora da média, né? Então ela está treinando vôlei na escola, só que na escola, ela tá no limbo. Tem 2 grupos, os que não sabem jogar vôlei e os que sabem. Então, a gente treinou ela, eu treinei ela vários dias no vôlei, então ela saiu do grupo dos que não sabem. Mas ela não é ainda boa. Boa pra estar no grupo dos que sabem. Então, as meninas do grupo dos que sabem riem dela muitas vezes. Aí eu perguntei pro João, né? Porque podia ser uma percepção da Carol. Falei, Carol, ô, João, elas riem mesmo da Carol. Falou, ri, papai, porque ela erra umas coisas que não sabe ainda tão bem. E ela é melhor do que as que não sabem? É. Então a Carol tá no limbo. Só que a Carol, ela só pode focar no que tá no comando dela. O que tá no comando dela? Treinar, buscar evoluir. Isso tá no comando dela, né? Se as meninas vão rir dela, isso tá fora da zona de comando. Ela falou, cara, se eu ficar no grupo das ruins, eu não vou evoluir. Não vou evoluir. Eu tenho que ficar no outro grupo. Isso. E aí, o que eu falo? E aí, as meninas estão rindo ainda, Carol? Estão. Às vezes estão, às vezes não
estão. E você? Não, tá tudo bem, porque se eu não ficar nesse grupo eu não vou evoluir. Olha que mentalidade. Mentalidade fortíssima. Né? Coragem. Coragem total, né? E aí, qual é o quarto, Jerônimo, afinal de contas? O quarto é a temperança. O que é a temperança? É o equilíbrio, é o autodomínio. O quarto é o autodomínio, é o equilíbrio daquilo que você quer para a tua vida, né? Então, por exemplo, eu, Jerônimo, quando algo ruim acontece, eu tenho que focar o que está no meu comando. E o que está no meu comando? Como eu vou interpretar aquilo que aconteceu na minha vida. Então, por exemplo, né, quando você começa a usar palavras mais agressivas, você vai ser congruente com aquilo. Você começa a usar palavras, isso é uma merda, tá tudo errado. Você já fala isso naturalmente. Por exemplo, se eu te perguntar, o que foi ok no seu dia ontem? Eu vou buscar o que foi ok. Foi ok. Você fala, cara, o que foi incrível no seu dia hoje? O que foi incrível. Já rindo, até você já riu. Só pra falar a palavra incrível, você já ri. Então, a temperança nasce até nas próprias palavras que eu passei a cuidar. Né? Você tem me visto falar isso. Não, eu tô falando... Porque às vezes eu começo a falar mais devagar. Né? Parece que eu tô meio... Eu que falo rápido e alto, parece que tá meio abobalhado, falando mais devagar, mais pausado. O que é isso? Eu, Jerônimo, buscando praticar com sabedoria a temperança. E para isso eu busco melhor as minhas palavras, para que eu seja congruente com elas e não tenha uma irritação na minha vida. Então, nós temos 4 virtudes principais. As 4 do estoicismo. Coragem. Justiça, sabedoria e temperança. Eu inverteria a ordem. Eu diria coragem, justiça, temperança e sabedoria. Por que sabedoria por último, Jerônimo? Porque a sabedoria tem a ver com aprender as anteriores e aplicar ela. Então, coragem, cara, não tem como você passar por essa vida sem ter coragem. Justiça, próprio Jesus falou, ame ao próximo como a si mesmo. Isso é ser justo. Né? O que não é bom para o enxame, não é bom para a abelha. Né? Então, justiça. Temperança, que é ter equilíbrio, autodomínio. Né? A temperança ela vai para as coisas também, Paty. Chegar numa festa de criança, meter o pé na jaca, comer um monte de doce, tal, sorvete. Depois, no dia seguinte, se arrepende. Faltou temperança, faltou autodomínio. Né? E sabedoria, que é aprender sobre isso e aplicar na prática. Incrível. Valeu, Paty. Valeu demais. Nossa. Valeu. Five, você está gostando da gente trazer coisas sobre o estoicismo para você? Bota aqui embaixo para mim. Tem muita frase hoje, né, pro Five escolher. Tem muita frase. Volta aí, Five, bota suas frases aí. Tem muita frase para você escolher, Five. Vai valer a pena. Eu amei o podcast de hoje. Esse foi um podcast mais curto, acredita? Foi. Com mais temperança. Ele foi mais objetivo ao ponto. O estoicismo, ele sempre traz cada conceito. Menos e melhor. Para mim, a frase que ficou foi de ver o estoicismo como um manual para a vida material. Olha que legal. Adorei isso que você trouxe. E o cristianismo para a vida espiritual. Pra vida espiritual, porque já era. Então eu acabei de ganhar o pra vida material ali. E assim, sabe, Five, eu acho que as pessoas não podem falar sobre... Eu não gosto disso. As pessoas assistem 2 vídeos do YouTube e se intitulam estoicos. Eu tô há 2 anos envolvido com estoicismo para agora. Acho que foi a primeira vez publicamente que eu me considero um estoico. Hoje. Inaugurei hoje, no podcast 161, a minha autodefinição como um estoico. Então, só porque tem 1 milhão de seguidores. Só porque tem 1 milhão de seguidores. Achando, hoje eu me intitulo um estoico cristão. Ou um cristão estoico. Né? Então eu pratico o estoicismo e o cristianismo. Né? Então isso é o que eu pratico hoje. Eu pratico um cristianismo um pouco diferente, Five. Quem sabe um dia a gente fala um pouco sobre isso, caso você queira. Com os meus alunos eu já falo da comunidade no comando um pouco mais sobre isso. Eles já estão num próximo nível, né? Estudaram, evoluíram para um próximo nível, a gente fala um pouco mais. Te vejo no WA, 18, 19, 20, se ainda houver vaga. Toca aqui no link aqui embaixo, se inscreve, eu te vejo por aí no próximo podcast e com certeza lá no WA. Um abraço para você e... Vamos!